Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Marcos capítulo 12, de verso 1 em diante, onde nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala em parábolas e disse que havia um proprietário que fez uma plantação de vinhas e também construiu um tanque e fez uma cerca de proteção para aquela plantação, mas houve uma necessidade do proprietário fazer uma viagem e sair do país. E ele teve que arrendar aquela plantação para alguns lavradores. Quando chegou no tempo da colheita, ele pediu para que os seus fossem buscar o valor da renda, o valor da colheita. Só que os lavradores, eles não obedeceram a ordem e não mandou valor nenhum. E assim ele mandou diversos funcionários dos seus para ir buscar. Foi um, foi dois, foi três, foi quatro. E eles não mandaram o valor. E assim o lavrador disse: eu vou mandar meu filho para que resolva essa questão e eles mandem o valor. Só que eles também não mandaram o valor da colheita. E acabou dando cabo em todos eles. Só que o proprietário ficou em prejuízos porque eles não deram. Ou seja, o proprietário, meus irmãos, ele confiou cegamente naqueles lavradores. E os lavradores, aqui a palavra nos mostra que a gente não deve confiar. Quando o Senhor fala em parábolas, e essa questão aqui, aonde pelo qual aqueles lavradores foi muito desonestos com o proprietário que plantou, que era o dono, e por uma necessidade ele teve que sair e não fazer aquela colheita, e eles foram muito desonestos, não mandando, não enviando o valor para o dono daquela colheita. Confiar, como diz o ditado, confiar, meus irmãos, só em Deus, porque no homem é difícil confiar. E assim o Senhor diz aqui no verso, no verso 10, o Senhor diz assim: vocês não leram o que as Escrituras dizem? A pedra que, a pedra, a pedra que os construtores rejeitam acabam se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Isso vem do Senhor. É uma coisa maravilhosa. Os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que era contra eles e era contra eles. Havia contado aquelas parábolas, porém tinha medo do povo. Então desistiram da ideia e foram embora. Mais tarde, mandaram alguns fariseus e herodianos para falar com eles e tentar apanhá-los em alguma coisa que dissesse a eles. Se aproximaram e falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade, sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pela opinião dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora diga-nos: está certo pagar o imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu à malícia deles e disse: por que vocês estão me pondo à prova?
Mestre, mostre-me uma moeda, e eu lhes darei, quando eles lhe puseram a moeda na mão. Ele perguntou: de quem é esta figura e este título na moeda? Responderam-lhe: de César. Disse-lhe então Jesus: dei a César o que é de César, e o que é de Deus, dê a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, aqui o Senhor disse para eles: eles queriam testar Jesus para ver se Jesus ia falar certo ou não, se era para devolver aquele imposto ou não. Mas o Senhor pediu para que eles colocassem a moeda na mão dele. Quando ele viu o título da moeda e ele viu a figura da moeda, ele disse: de quem é esse? Ele mesmo, Jesus, perguntou a eles, aos fariseus: de quem é essa foto e de quem é esse título? De César. Então dê a César o que é de César. Se tinham que pagar imposto, que vamos pagar impostos. E assim foi feito. E dá a César o que é de César, o que é de Deus, dará a Deus. Ou seja, meus irmãos, a gente tem que andar alinhado nos princípios, alinhado com honestidade, alinhado com os princípios e as leis do Senhor, para que as nossas vidas sejam prósperas. Aquele proprietário, o povo a quem ele rendeu, né? Os lavradores, foi muito injusto com o dono da propriedade. Eles não pagaram, não mandaram o valor daquela propriedade e daquela plantação. E assim mesmo ainda deram cabo na vida daqueles que ele mandou buscar o valor. Então eles foram muito injustos, eles foram maldosos com o dono da propriedade. E assim os fariseus também, vendo que Jesus era reto e correto, eles perguntaram se era viável eles pagarem os impostos que César estava cobrando. E o Senhor foi muito justo, dizendo que era para eles pagarem sim, e desse o que é de César, o valor de César, e o que era de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que andar certos, correto, de cabeça erguida, um para com os outros, pagando os nossos impostos, sendo honesto com os nossos irmãos, pagando o que a gente compra, para que a gente ande reto e correto nos caminhos do Senhor, para que o Senhor venha ser justo com os seus e também fazer justiça com aqueles que cometem injustiça para com os seus. Amém? Eu vou orar para que a gente venha meditar nesta palavra pelo qual ficou muito claro aqui que Deus é aquele que comete justiça e também Ele faz justiça com aqueles que causaram injustiças. Aqueles lavradores não iam ficar impunes do Senhor não cometer justiças para com ele, porque eles foram desonestos. Ele usou da boa vontade daquele proprietário e foi injusto. E o Senhor veio e fez justiça. Então vamos andar certo e correto no caminho do Senhor para com o nosso irmão, para as coisas que a gente consome, para as coisas que a gente compra e para a gente também dormir e acordar com a cabeça erguida e em paz com o irmão, com os nossos irmãos e também com a nossa consciência e principalmente com o nosso Deus. Eu vou orar para que a gente venha, meus irmãos, meditar nesta palavra. Amém? Que palavra muito justa e também uma palavra para ser meditada e vivida em cima das leis do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus. Oh, Pai, como o Senhor é justo, Senhor, como o Senhor é justo. E os fariseus tentaram, Pai, ver qual era, botar o Senhor à prova, Jesus, mas o Senhor é aquele, meu Deus, muito justo, é aquele que faz justiça, e também aqueles que são injustos, como aqueles lavradores foram com o proprietário, o dono da propriedade, o dono da plantação, Pai. Eles foram injustos, foram desonestos, Senhor, mas o Senhor é aquele que vê tudo, e também o Senhor veio com a sua justiça, Senhor. Oh, Pai,
E os fariseus vieram testar o Senhor para ver se era certo e correto eles pagarem impostos a César. E o Senhor foi muito justo e pediu uma moeda e a foto, viu a foto e viu o título também da moeda, Pai. E pediram para que eles fossem justos, que ele pagasse o que é de César, fossem justos com os impostos dele, para que eles vivessem na retidão com o Senhor, para que eles viessem andar de cabeça erguida. E assim, esta mensagem o Senhor deixa para conosco, para com os seus, nos dias atuais, que a gente venha pagar os nossos impostos, que a gente venha arcar e honrar os nossos compromissos, para que a gente durma e acorde com a cabeça descansada, com a cabeça livre, com a cabeça sem nenhuma preocupação, e também a gente viver em retidão com o Senhor, meu Pai. Ô Senhor, que lição o Senhor nos mostra nessa passagem, Deus, de Marcos, capítulo 12, de verso 1 em diante, meu Deus. E o Senhor deixa essa mensagem muito clara, que o Senhor faz justiça com os injustos, e que a gente seja justos com os nossos irmãos, com os nossos impostos, com as leis que o Senhor nos deu. Glórias a Deus. Meus irmãos, que a gente venha viver esta palavra, que a gente venha meditar e viver o nosso dia a dia com esta palavra. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem com Deus.